Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Trago hoje aqui para vocês duas ex-alunas, uma na área da arquitetura e outra na área da engenharia civil, Mariane Guimarães e Luísa Pavani, para contar um pouco do dia a dia delas como profissionais, atuantes, casos de sucesso, porque hoje trabalham dentro da sua profissão, vivem da sua profissão e estão cada vez mais crescendo, ambas em suas profissões. Trabalham também, é interessante falar isso, trabalham na empresa de um ex-aluno nosso também, a DWJ Engenharia e Doná Participações do nosso amigo Carlos Doná. Então isso, por que eu trouxe elas aqui? E eu vou deixá-las falarem mais sobre isso. Isso só nos deixa feliz de saber que temos 3 profissionais que saíram dos nossos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo do Unisalesiano e são casos de sucesso e estão gradativamente um apoiando o outro e um agregando à empresa do outro. Então isso aí é um conjunto muito interessante que a gente trouxe porque vale a pena mencionar, né? Mas eu vou deixar elas falarem um pouco mais do que elas fazem, tanto Luísa Pavani como engenheira e Mariane Guimarães como arquiteta e urbanista dentro da DWJ Engenharia do nosso amigo Carlos Doná. Meninas, sejam muito bem-vindas. Prazer ter vocês aqui. Agradeço por prontamente aceitar o convite. Agradeço também ao Carlos da DWJ Engenharia ter liberado as meninas para virem contar um pouco do que é a construção civil, arquitetura, engenharia e como está o mercado hoje em dia. Meninas, fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez agradecer, né, de estar aqui. Imagina, é um prazer estar aqui. De volta. A gente... Como ex-aluna e agora... Como arquiteto e urbanista, trabalhando na área da construção civil, muito bem sucedida. Né? Sim. Crescendo dia a dia. Luísa, a mesma coisa, né? Sim. Amadureceram muito, são outras. Entraram meninas jovens, agora já são mulheres que estão aí à frente de inúmeras responsabilidades, mas eu vou deixar vocês falarem isso. Mari, você começa? Começo. Então vai, Mari. Bom, eu me formei há 2 anos e quando eu me formei, eu já tinha uma proposta de emprego para atuar na prefeitura. Tá. Trabalhei durante 1 ano na prefeitura. Convivi ali na área da engenharia. Uhum. E após a prefeitura, eu encontrei a DWJ, né? Tá. E entrei na empresa, que a princípio eu não tinha tanta experiência em obra. Uhum. E eles me deram essa oportunidade. Legal. Cresci muito lá dentro. Aprendo muito todos os dias. É um aprendizado novo. E hoje... Você atua como hoje dentro da DWJ? Hoje eu sou gestora de obras. Tá. E... Você passa por todas as obras praticamente? Exato. Essa semana mesmo eu estive em uma obra em Piracicaba, Araras, São Manuel nós temos 6 obras. Tem as obras em Araçatuba, Santópolis, que é a minha cidade. E você roda todas as obras, Mari? Praticamente. Atualmente, praticamente todas as obras. Então você fica constantemente vendo inúmeros projetos. Exato. É uma coisa louca, né? Exato. Nós temos 12 obras atualmente, né? E eu sei um pouquinho de cada obra. Tá. Temos engenheiros em cada obra também. Assis, nós temos engenheiro que fica lá. Então, essa obra de Assis eu não... Você não toca, mas que ele tem que se reportar a você para você entender o que está acontecendo. Nós sabemos tudo sobre todas as obras, o que está acontecendo. E, assim, não me via como estou hoje. Então, isso que é interessante, né? Faz 1 ano e meio que eu estou na empresa. Há 1 ano e meio atrás eu não era essa Mariane de hoje. E isso, para mim, é muito gratificante, né? Entendi. E... Tenha dúvida. Exato. E, assim, o que eu vi na faculdade me ajudou muito. Mas a prática Mas é a hoje melhor você está voltada à execução de obras. Exato. Eu já passei por alguns setores dentro da empresa que eu aprendi muito. Já passei na parte da licitação, que hoje a Luísa atua, né? Uhum. Já atuei em algumas outras funções lá dentro, só que hoje é somente parte de obras. Entendi.
Mas mesmo A assim, não é só execução, parte de obra, mas é execução, Tem lidar com planilhas. orçamento, Exato. gerenciar toda a obra, é uma coisa importante. Tem todo o planejamento Sim, da obra, sim. nós temos cronograma, né? Os Cronograma, Luísa. orçamentos. O tal do E- cronograma. O tal do cronograma. Exato. E assim, pra mim, hoje eu estou muito satisfeita, muito feliz. Que bom. Porque quando eu me formei, não me via. Em 2 anos, Você não Passar por imaginava que em por 2 todas anos essas- você estaria onde você está. exato. Portanto, todas as obras que eu já passei. Esses dias eu estava fazendo um levantamento de obras que eu já participei. Eu parei na 25ª. Em 2 anos. 2 anos E- é um número relativamente alto. Exato. Então, assim, pra mim, eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Legal, legal. E você, Luísa? O que você faz hoje na DWJ? Hoje, eu também, foi igual a Mariane, né? já passei no financeiro, fui para a obra, voltei para o escritório. Hoje eu sou gestora de contratos lá, então eu sou a pessoa que está ali vendo o que sai a gente trabalha com obra pública, Tá. então eu que estou ali acompanhando. Você que quando peneira sai. as obras que são interessantes para Exatamente. participar. Então eu pego desde esse processo, aí montagem de documentação, montagem de planilha, curva ABC, essa parte de pegar, preparar a documentação, Montar a pasta para participar da obra. Isso. Participou da licitação, ganhou, aí todo o processo de quando ganha, o processo que acontece, o faturamento da empresa também é de minha responsabilidade, e aí eu faço acompanhamento até a entrega da obra. Tá. Então, é o processo, o gerenciamento do contrato como um todo. Então, Sim, desde sim. o processo da licitação até a entrega da obra. Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Vamos trazer agora a parceria de vocês dentro da DWJ. Por exemplo, você como gestora de contrato, você entra antes que a Mariane, Sim. certo? Então você prepara toda a documentação, e efetivamente busca os projetos para levantar os orçamentos, para você ter um preço competitivo, para você participar. Exatamente. Ganhou, certo? Ganhou, aí você precisa, chamar a Mariane, né? Me corrija se eu estiver errado, tá? Me chamar a Mariane para, Mariane, como que vai ser agora? Vamos preparar a equipe, quem que vai, como que vai ser, porque aí você tem que montar, por exemplo, aonde eu quero chegar, né? É diferente e extremamente menos oneroso você tocar uma obra em Araçatuba onde a sua empresa está Sim. sediada em Araçatuba, Sim. do que, por exemplo, Araras, Sim. Piracicaba, São Manuel, né? Então, assim, aí entra a Mari no sentido de te dar informação para você gerir o fluxo físico-financeiro também. Na verdade, essa parte de, ganhamos a licitação, como que vai ser mobilização, enfim, eu faço com o diretor administrativo da empresa, que é o Wallace. Tá. Só que, e aí a Mari entra, levantamento de cronograma, porque lá... Juntamente também com o com diretor. com o diretor, da né? Tanto o Carlos como o Wallace. Porque assim, vocês têm que criar as estratégias. Sim, Onde você vai tocar? a Mari entra nas obras aqui, você tem, tipo assim, mais frente, vamos dizer. Quando é obra mais longe, que nem Araras, Piracicaba, a gente tá pegando um Pessoal engenheiro de lá para ficar lá o tempo todo. É A full Mari time. é o braço direito deles. Então, a Mari é a ponte entre mim E eles? e Toda eles. essa galera. Então, a Mari anda junto com a gente, é feito o planejamento junto com a diretoria, né? E aí entra... E a Mari junto. entra no sentido assim, você, teoricamente, vai cobrar dela. Sim, Porque você precisa da medição dela para Isso. gerir o contrato, para ver se vai dar lucro ou prejuízo. Graças a Deus está dando lucro. Menor que seja, ele está dando lucro, Sim. graças a Deus. Sim. E ela tem a responsabilidade. Aí vocês vão seguir, vão ver onde eu quero chegar. Sim. E ela ainda tem responsabilidade de cobrar do pessoal, porque ela é cobrada, então ela tem que pôr as metas Sim. também a serem entregues. Sim. E se vocês forem ver, vocês ainda, né? A gente infelizmente vive numa sociedade machista. Demais. Exato. Tivemos muito problemas, inclusive, né? Sim. No início. Sim. Então isso é importante. Teve uma questão de uma obra que era a mesma obra que nós trabalhávamos juntas.
que um rapaz, um colaborador, veio pra cima de mim por eu ser mulher. Porque achou que você era mais fraca. Exato. Mas aí, enfim, deu tudo certo. Sim. No fim, aconteceu a mesma coisa com a Luísa. E assim... Não só com a gente, né? Coincidentemente, um ano atrás, né? Tô há 1 ano na empresa. Quando eu entrei, eram só gestoras mulheres, só engenheiras mulheres. Esse é um detalhe muito importante. Todas tiveram um problema. As obras eram tocadas Só por somente por mulheres. Por engenheiras. A Letícia, ela tá lá. Não é Letícia? Não, era a Laís. A Laís. Isso, A Laís ela já saiu. Já saiu, ela tava lá tocando obra fora também, né? Isso. E a empresa, nós até brincamos, né? Que só tem mulher. Realmente, no escritório tem muita mulher. Na obra, era só mulher. Agora que tá começando a dar uma mudada nessa cara aí. E nós sofremos muito com isso no início. Sim. Hoje não, hoje já é mais tranquilo. Mas a gente vive ainda, Mari, numa situação, uma sociedade machista, é aquela tal história, né? Às vezes, que eu acho assim, eu vejo algumas coisas, porque a mulher, ela tem uma característica organizacional, sabe, de deixar as coisas em ordem, diferente. Por exemplo, eu sou muito de procrastinar. O que é o procrastinar? Deixar para depois. Sim. Eu tenho esse defeito, entendeu? Então, assim, talvez eu serviria para montar licitação, montar documentação. Só que, por exemplo, a documentação vai estar um papel ali, outro papel lá, outro papel aqui. Eu sei que eu tenho os papéis, eu sei que eles estão aqui no meu ambiente, mas não sei exatamente onde eles vão estar. E eu vou te falar, isso é um problema. Em dezembro do ano passado, a gente tem uma lousinha com o calendário. Sim. Então, as licitações que a gente tem interesse, a gente coloca lá. Todos os dias, eu acho que foram 3 semanas seguidas, todos os dias de licitação. Então, nessas horas a gente tem que ter a organização, porque senão a gente se perde. E aí você se perde, você perde data, você perde muitas coisas, né? E assim, se não for organizado, não dá. Não. Isso dá. em tudo, tá? Na obra também, principalmente. Sim. Nossa. Né, levando em consideração que estamos com 12 obras simultâneas. Exato. Então, É um assim, fluxo, tem que ter... Cada uma relativamente em uma fase grande. específica. Uma já tá na fase de acabamento, outra tá no início. Então, assim, acaba que... E você dentro disso aí, você tem o quê? O centro de custo de cada uma. Sim. Então, cada uma... Claro que não é bem assim, mas cada uma talvez não tenha um próprio CNPJ, mas cada uma tem um centro de custo que você precisa efetivamente gerir, né? Para não virar uma hora dança de cadeira, de você tirar de uma obra para recuperar em outra. Então, essa gestão, ela tem que ser muito bem feita. Né? A DWJ adotou, né, fechamento trimestral justamente por isso. A obra, ela tem fases, né? Legal. Mais alto e mais baixo. Então, o fechamento é trimestral por quê? Nós estamos começando, por exemplo, Araras e Piracicaba. Está na fase inicial. Ainda com o serviço de infraestrutura, a gente consegue ainda ter um ganho melhor do que obra que está em fase de acabamento. Não tenha dúvida. Então, por exemplo, esse balanço, esse fechamento trimestral faz com que a gente tenha uma visão melhor que você consiga... O rendimento, equalizar, assim, deixar mais... Exatamente. Você equaliza, Luísa... O que acontece? É fantástico isso que vocês estão me falando, mas assim, você consegue equalizar em um menor tempo de espaço menor. Sim. Porque se tiver alguma coisa dando errado, 1 mês, 2 meses, 3 meses, é diferente do que 1 ano de obra e o negócio explodir. Lógico. Porque isso quebra uma empresa. Com certeza. Então, essa gestão, ela é muito interessante, né? Ela é inteligente. Sim. E todo mundo tem que... eu brinco, né? Todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar, sabe, participativo. Todo mundo tem que saber, por exemplo, quanto custa uma água, quanto custa um café, Sim. Porque senão isso aí vira uma torneira que não se fecha. Realmente. Ou nunca fecha. Isso. Inclusive, na empresa, nós temos um controle, né? Nós trabalhamos com Cienge. Sim. Então, todo o processo... Um prego que vai para a obra é passado por várias pessoas para que isso não se torne uma bola de neve, uma torneirinha aberta.
Então, assim, nós temos uma organização, um controle muito grande Sim. em relação a isso. E é muito importante. Não, eu, por exemplo, vou te contar uma coisa que eu não gosto do Cienge. Vou te contar uma coisa que eu não gosto dentro do Cienge. Por exemplo, fiz um orçamento. Então, para aquele determinado orçamento, né, e sempre a gente trabalha com uma folga, um coeficiente de segurança para não faltar, enfim. Aí eu vou usar, por exemplo, 10 pregos. Perfeito? Eu vou usar 10 pregos. Só que esses 10 pregos que eu vou usar, eu já tô com o meu coeficiente de segurança. Então, na verdade, eu vou usar 8, talvez. Beleza? Tá. Acabou os 10 pregos, tá faltando 5 pregos. Aí você vai lá no Cienge, você tem que abrir, pedir autorização para incluir mais 5 pregos num negócio que era 10. Sim. Mas aí que entra o controle. Porque nós Perfeito. conseguimos ter a noção da dimensão do que já tá no limite, do que não tá. Isso. E nesse caso, uma né, gestão, você apontou como um problema. Lá, para nós, é essencial, importantíssimo que seja assim. Porque os próprios gestores nas obras que estão responsáveis pelas obras. Então, se eu tenho que comprar, eu vou solicitar o que eu estou precisando. E a gente que está lá no administrativo está olhando, opa, peraí. Mas estava previsto tanto, está passando do valor, o que está acontecendo? É aí que a gente começa a prever questão de aditivo. Sim. Porque, enfim, obra Caso pública... caiba, né? Caso caiba, Sim. que é um outro problema. Caso Sim. caiba. Isso é muito... Porque a gente fala, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, quase o dobro, talvez, mas vamos lá. Aonde eu quero chegar? Na minha época de execução de obras, a gente via que existia algumas possibilidades de, por exemplo, ganhos, lucros finais, 30, 25, 20, 35, dependendo do tipo de obra. Sim. Hoje, se você tiver 5, 8, tá excelente. Por quê? Mudou o preço, a qualidade do serviço, a mão de obra. Sim. Então, inúmeros fatores. Pô, se tiver 5, 8% de lucro, cara, você tá feliz. Tá bem. Tá Tá bem. feliz Tá demais. super feliz. Né? Porque não é uma realidade. Sim. Né? Então, isso é complicado. Isso é a questão realmente de um bom gerenciamento, de uma boa gestão. Né? E que é isso que vocês fazem. Lá é muito bom, assim, a gente tem os setores muito bem... A equipe como um todo. Sim. É todo mundo unido pelo mesmo propósito. Então, assim, é o financeiro que pega no pé do engenheiro, é o compras. Então, sempre buscar ter tudo alinhado. Mari lembra. Gente, é o tempo todo. Aparece problema, não, vamos criar processo. Vamos criar processo e vamos... Cada dia surge um processo novo para que melhore. Porque vai gerando demanda. Sim. É uma evolução. Não sei se... por exemplo, qualidade. FVS, FVM. Quando você se propõe a fazer um caderno de qualidade, você se propõe ao quê? A auditar determinadas coisas. Vou auditar, por exemplo, a etapa de chapisco. Beleza. Aí você tem dentro do chapisco, você tem a FVS e a FVM, com todo o procedimento para você executar um chapisco. Né? Então, por exemplo, aí eu falei que eu falei que na minha execução de chapisco, no encontro de paredes, que eu uso o escantilhão para nivelamento. Se passa a auditoria e não vê eu usando escantilhão, não conformidade. Porque eu falei que eu uso escantilhão. Sim. Tô dando um exemplo aleatório, tá, gente? Mas então, aí você tem dentro do material todo o processo de licitação, 3 orçamentos para comprar o material, a liberação da compra, emissão de nota, entrega, recebimento, o armazenamento, que nem cimento. Cimento é 3 meses. A gente sabe, só claro, o cimento nunca vai ficar 4 meses numa obra, porque não dá tempo de usar. De uma semana para outra acaba. Sim. Mas tem esses procedimentos. Então, assim, esses processos que a gente fala, que vocês mencionam, ele é importante. Demais. Ele precisa, demais. ele só não pode engessar. Sim. É muito importante. E na obra eu tive muita dificuldade com isso. Porque as pessoas não entendem a importância do processo. Na verdade, eu também não entendia no início. Até eu começar a viver eles. E precisar deles. Exato. E assim,
Não tem Você como quer ver uma viver outra sem- coisa que é não engraçada? tem como trabalhar sem os processos. Não tem. Você quer ver uma coisa que, por exemplo, eu posso falar por mim, tá? Por você, que gosta de executar a obra, que vive a obra, a Luísa já viveu. Técnico de segurança do trabalho. Nossa, Ninguém quer. Ninguém gosta. Ninguém gosta. ninguém gosta. Ele pisa na porta. Todo Não, a mundo hora que você gosta. sabe que ele tá chegando, todo mundo já fica... Exatamente. Exato, mas é Mas é importantíssimo. importantíssimo. Muito, 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 muito. Faz toda a diferença. Sim. Né? Nem recentemente a gente ficou sabendo que caiu uma laje numa obra aqui perto, numa cidade vizinha, né? E machucou o pé, caiu em cima do pé do rapaz, né? Então você imagina, o técnico de segurança do trabalho, ele visa toda essa situação de proteção do colaborador. Sim. E não é só do colaborador. E não é só para benefícios da empresa. Não. Para o próprio Esse- colaborador. E é isso que eu falo. O colaborador problema às vezes é não que entende. o próprio Sim. colaborador não entende. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu achava um saco ter que colocar cinto de segurança para subir, por exemplo, em algum lugar que eu precisava vistoriar. Uhum. Principalmente aquele tipo paraquedas, que você tem que Sim, colocar a perna por- tal e vesti-lo, né? Uhum. Com talabarte duplo, que você vai passar de um lugar para o outro. Então aquilo eu falava, caramba, né, cara? E às vezes pega na calça e te trava, tal, não sei o quê. Mas, gente, aquilo salva vidas dependendo da Sim. situação. E o cara fala, mas eu só vou subir a 3 metros de altura. Cara, independente se é 3 ou se é 2, ou se é 5, você caiu, bateu Você a cabeça, caiu, já quebrou era. o pescoço, já era. Já era. Você fica paraplégico, enfim, né? Deus me livre e guarde, mas tem que Aí tomar tem cuidado. caso de colaborador que usa capacete igual boné, né? O contrário. Mas enfim. Só que assim, é porque ele ainda não passou pela dor. É que nem aquela tal história. Eu tenho medo de altura, tá? Se vocês não, Eu se eu nunca também tenho contei pra muito. vocês, eu tenho medo de altura. Eu morro de medo de altura. E aí eu vejo aquele pessoal em balancinho, pintando, lavando vidro, aquelas coisas. Cara, que me dá uma tremedeira, me dá um não dá. desespero, né? Então, assim, eu morro de medo. Eu falo, então eu nunca vou subir. Eu nunca vou subir. Então, assim, só que o cara que sobe constantemente, ele sobe um dia 1 metro. Aí sobe dia 2, vai subir, ele começa a perder o medo. Sim, ele tem a autoconfiança, né? É essa a hora que dá o problema. Você fica com medo, né? Nem, fui daqui São Paulo a 200 por hora, né? Não deve, não pode ir, mas foi a primeira vez, aí você começa a ir assim... Então você começa a perder o medo daquilo, que você Sim. sente a segurança, Sim, então isso é complicado, mas tem que seguir. Eu e a Mari presenciamos, né? Quando eu... No curto período ali que eu tava em obra, gente, era sempre uma aflição quando a gente ia pra Buritama. Sim. Nós fizemos um barracão lá. Tá. Quantos metros de altura, Mari? 7 metros. Uns 7 em metros, torno. mais ou menos. Gente, e era vento, não tava travado ainda os Sim. laterais, né? E pilar balançando, tesoura balançando, e o pessoal tinha que trabalhar, não tinha que fica lá fazer. embaixo. Gente, era terrível, né, Mari? Não Era dá medo? terrível. Mas, por mais que Dá. eles usam todos os equipamentos, mesmo assim Sim. dá medo de acontecer lógico alguma que dá. coisa. São umas estruturas muito robustas, que nem a do terminal também. Não, a Que estrutura gente tá do fazendo terminal- a estrutura Eu do vi, terminal. eu vi. Você Exatamente. chegou a olhar. Eu vi um drone Isso. da imagem do terminal. Sim. Eu nunca Esses vi uma dias. estrutura daquela de perto. É muito fora do normal. E assim, Ela é uma coisa invertida, né? Porque você tem o pilar e você tem as hastes que saem Isso. lateralmente. Isso, ela tem... Ela tá em balanço. São 12 metros Isso. de balanço. Tá em balanço, 12 metros de balanço. né? 12 metros. É muita coisa. Então, olha que complexidade. E aí que entra a parte do técnico de segurança. Sim. É uma obra com muito risco. Porque são estruturas metálicas, são perfis muito pesados. Uhum. São Que perfis... enquanto eles não tiverem travados, Exato, são eles toneladas. eles estão soltos. Exato. E aí que entra a importância. Se não tem um técnico para comandar e coordenar, orientar esse pessoal... Abrir as ordens de serviço, fazer as orientações, tudo Exato. certinho. O risco é gigantesco. Ah. O risco é para a empresa? Mas o principal risco é para o próprio colaborador. E esse é o detalhe. Ele não consegue Ele não tem, entender. Ele não entende.
por mais que ele saiba de tudo isso que a gente fala... É ele não aquela velha entende. história, né? Nunca acontece comigo. É sempre com o outro. Não. Comigo nunca vai acontecer, até que acontece. Até que acontece. Então, isso aí é uma situação complicada. E como que é para vocês, mulheres, né? Engenheira civil, arquiteto, urbanista, gerir esses colaboradores, os homens, que às vezes não, vocês têm que falar, ô meu, peraí, quem manda aqui sou eu e resolver o problema, porque não é fácil. Olha, no início eu tinha um pouco de receio. Tive muita dificuldade. Hoje, qual a palavra que eu posso usar? Mas hoje eu me sinto Mais segura. mais segura. Eu me sinto satisfeita Sim. de falar assim, poxa vida, eu orientei o pessoal e eles estão fazendo o que eu orientei. Isso daí é muito satisfatório. Isso é respeito. Respeito. Sim. Você mostrou, como você também mostra, que vocês são profissionais respeitáveis, vocês têm uma formação, vocês estudam, vocês chegaram, vocês se dedicaram, vocês passaram por situações. Então, não é porque chega ali agora e tipo assim, né? É complicado, porque sempre tem um caso ou outro, né? A Mari ainda já presenciou isso mais do que eu. Sempre tem um ou outro que não vai aceitar. Mas, no geral, a nossa equipe, assim, pelo menos as que eu trabalhei no período que tive em obras, a gente conseguiu lidar, sempre com respeito. Eu falo um pouco, assim, também a maneira como a gente fala, né? Eu tô chegando agora, independente de ser mulher ou homem, enfim, né? Mas... nisso a galera ainda vai bem, né, Mari? Sim, pessoal. Acaba assim, São respeitando, exceções. aceitando. Todo É lugar casual. vai ter. Sim, mas Todo é lugar. satisfatório. Sim. Por exemplo, eu, 25 anos, mulher, recém-formada, e o pessoal me respeitando, entendendo o que nós falamos, né? O que nós passamos. Isso daí é muito satisfatório. Porque hoje em dia é muito difícil ainda, né? Sim. E, na verdade, também, se a gente parar para pensar, até os diretores, né, da DWJ, o Wallace eu conheço superficialmente, o Carlos eu conheço mais, mas ele também dá esse enfoque de responsabilidade para vocês e mostra que, para lá, quem é elas que resolvem. Sim. Porque se também vocês não tiverem o apoio dele por trás, que eu sei que ele faz isso, Sim. talvez o andamento Exato. seria São mais exemplos, né? Eles mostram, dão exemplo disso, então isso facilitou muito a obra para nós. Exatamente. E sempre dão muita autonomia pra gente também. Que nem a Mari tá com 1 ano e meio, já passou por diversos setores. Eu também tô há 1 ano na empresa. E eu tenho autonomia lá dentro. Tipo Porque assim, você conquistou, vocês conquistaram. Mas o que eu tô querendo dizer, tipo assim... tem o processo de medição pra ser feito. Tá. Estamos agora no fim do mês, dia 24. Precisa levantar a folha de pagamento. Cara, eu vou estar no teu pé. E se você não vier com a medição, o Wallace tá cobrando atrás de mim. Então, assim, caramba. Tem que medir. Aí a Luísa me cobrando, eu cobrando o pessoal da obra. E essa última semana do mês é loucura. É loucura. Porque ainda é a semana mais... que eu mais gosto. É a semana que você chega, se delira de... Exatamente. E aí, para piorar, talvez nesse mês de maio, é segunda, terça e quarta. Sim. Porque temos um feriado, então... Prefeitura não trabalha, não adianta. Então, na jeito. correria, conversou com o fiscal de 29, isso tem que estar na minha mão, tem que emitir a nota dentro do mês. Vambora. Mas, tipo assim, o pessoal que tá entrando agora, principalmente, a gente tá mudando a cara aí. Como eu falei, quando eu entrei, eram engenheiras que estavam à frente de obras. Hoje, a demanda que a gente tem, estamos precisando de um pessoal mais experiente. Tá vindo uma galera mais velha. Pela complexidade também das obras, né? Você precisa de mão de obra qualificada também. Qualificada. Sim. Experiência na obra é muito importante, porque são obras muito complexas. Complexas até na parte de projeto. Sim. Execução, projeto, são coisas mais complexas. A obra de Araras é uma obra sensacional. Lá vocês estão fazendo o quê? Lá é uma guarda municipal. Tá. Mas assim, a estrutura da obra é uma obra muito robusta. Entendi. Nós já começamos lá com uma demolição gigantesca, né? Sim. Então... é uma obra que tem subsolo. Muro de arrimo, contenção, Sim. parede de diafragma, enfim, para até segurar.
por conta do desnível. É complexo. Então, assim, realmente. e aí vem vindo esse pessoal mais velho. E aí chega, tem uma pentelha. Você tá com quantos anos, Luísa? Tô pra fazer 27 já. 27, a Mari com 25. Isso. Vamos pensar assim, ó. 26, 27, 26, vamos pensar assim. Pela experiência que vocês têm, é onde eu quero chegar. Uhum. Vocês preferem, por exemplo, alguém mais novo, com menos vício, Uhum. talvez, porém, menos experiência, um pouco de maturidade, Uhum. tá? Ou alguém talvez um pouco mais velho, mais experiente, porém com vícios. Qual que é a resposta? Falando por mim hoje, em algumas situações que eu tenho em obras em São Manuel. Tá. Hoje, eu prefiro alguém com experiência. Só para você entender por que eu estou perguntando isso, para aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, saber qual é a importância na formação também de um estágio, Sim. de você Sim. estudar, de você se preparar para o mercado de trabalho. Sim. Né? Porque eu brinco, né? Eu dou um exemplo, que outro dia não sei onde que eu estava aqui na cidade, que eu vi uma placa assim, né? Faço laudo avaliação de imóveis, faço projeto arquitetônico, faço projeto estrutural, faço projeto hidráulico, vendo peixe frito e trago seu amor em 5 dias. Cara, isso aí não tem foco. Não, nenhum. Então, eu prefiro alguém com experiência. Eu só estou onde eu estou porque eu me inspirei em alguém que tem experiência. Sim, e se dedicou. Me dediquei para que eu aprendesse. Sim. Então, eu prefiro, no momento hoje, alguém com mais experiência. Eu falo que vai muito Do trabalho. da fase que a gente tá, do serviço que tem que ser executado. Por exemplo, eu entrei sem experiência nenhuma. Aí se eu for falar, não, eu preciso de alguém, preciso. Tem etapas de obras que a gente precisa. Tem que ter experiência. Só que tem campo para quem quer começar. Todas as nossas obras têm um engenheiro, agora tá vindo o pessoal com experiência, e é muito necessário um auxiliar de engenharia Sim. para o pessoal que tá precisando aprender. Então eu falo assim, é uma via de mão dupla, Inclusive tem os nessa... dois lados da moeda. Exato. Inclusive, nessa leva de 1 ano e meio, só entravam pessoas sem experiência na empresa. A maioria foi sem experiência e nós fomos adquirindo essa experiência aos poucos. Aí vem uma questão que eu tô aprendendo, tô sentindo isso agora. Quando eu fui para entrar na DWJ, eu fiz a minha primeira entrevista, porque eu fiz 2, eu entrei na segunda tentativa. A primeira entrevista foi para coordenar a obra, para ser engenheira de obra, sem experiência nenhuma. E aí o Carlos foi muito sincero, você não passou, tá? Mas se tiver outra vaga para auxiliar, você aceita? Eu falei, opa. Aí saiu para auxiliar financeiro, não era dentro da engenharia. E eu fui, e foi como eu comecei. E eu perdi o foco do que eu ia falar. Respira. Corta. Tá tudo bem, respira, a gente O que volta. eu estava falando? Da pessoa com experiência e sem experiência. Que você entrou sem experiência Que na você empresa. entrou sem experiência. Eu esqueci o que eu ia falar. Tá tudo bem. Não, muda o foco. A gente tava falando de experiência. Sim. Aí você falou, quando você entrou, a primeira entrevista que você fez, você entrou na segunda oportunidade. Então, mas eu estava falando, não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar? Você tava falando de auxiliar de engenharia, que você precisa de auxiliar de engenharia. Hoje você tem, por exemplo, Ai, gente, depende... Mudou o assunto. Esqueci. Não vou achar. Ô, Endel. Eu não vou achar onde eu tava. Cortei à toa. Tá. Deixa eu ver. Perdi, total. Ô, Endel, eu vou começar, tá? Vou puxar. Bom, mas então, pensando assim, ô Luísa, de como você entrou na DWJ, tá? Uhum. Depois do segundo processo seletivo. Uhum. O primeiro você entrou para gerir como ser uma coordenadora de obras, uma Sim. gestora de obras. Acabou não dando certo, na sequência você foi aprovada para ser uma gestora financeira. Isso. Aí, efetivamente, a gente parte de um princípio assim, voltando para aquilo que a gente estava falando, né, Mari, de você preferir alguém com
mais experiência, ou com experiência, ou sem experiência. Você, no que você está me citando, você entrou sem Sem experiência. experiência alguma. Nenhuma, no seu caso. E hoje, Sim. você tem experiência, Uhum. você, por exemplo, está cada dia mais aprendendo, evoluindo, e você começa a enxergar aquele que você precisa como mão de obra, que vai te atender, Sim. que ele precisa ter pelo menos alguns quesitos para atender você. Sim. A Se não, dificuldade que eu ia apontar. O que acontece? Eu, quando eu fui lá para ser sim, gestora de obra, primeiro que eu não tinha conhecimento nenhum. Segundo que o que a gente tem visto, obra pública é um negócio muito louco. Muito louco no sentido de que tem vindo, cara, experiente, ferrado, com currículo top. Só que o que é o problema? A construção, vamos falar de obra privada. sim. Você tem o dinheiro e você manda bala. O dinheiro está ali pronto, esperando você. O processo reverso diferente. da obra pública, de você ter a grana curta para executar e depois ter que brigar para receber, isso é algo que eu vejo Não é que pra qualquer falta. um. Não é para qualquer um. Independente da experiência ou não, não é para qualquer um. Então, Na verdade, assim, aí entra, na minha concepção, me corrija se eu estiver errado. Sim. Aí já não entra experiência de obra, mas entra assim, gestão, Sim. gerenciamento, por quê? Sim. Exemplo, vamos imaginar que você pegue uma obra de R$1 milhão, beleza? Essa obra, além de você ter que executar tudo que está no escopo do projeto, do memorial descritivo, você ainda tem que efetivamente gerir e executar essa obra com um determinado percentual Sim. para que você tenha lucro. Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar, tem coisa que você às vezes precisa reaproveitar. Sim. Aí vem um preço pré-estipulado da Sim. prefeitura, que você tem que trabalhar em cima dele. Sim. E, além disso, você começa trabalhando sem ter o Sem dinheiro. ter caixa, você não tem dinheiro. Você aplica ali, você investe você para investe. receber depois. Então, essa é uma questão aí de gestão que eu falo, hoje, a questão não é só a experiência. A gente Não. está precisando, sim, de profissional experiente. Como eu disse antes, também tem área para quem quer aprender. No caso, as vagas de auxiliar de engenharia, auxiliar administrativo de obra, que a gente precisa muito, mas ter esse feeling também, porque é uma dificuldade muito grande. Eu, hoje, com 26 anos, sem ter experiência de obra nenhuma, já tenho uma visão diferente, porque eu estou numa empresa que trabalha com obra pública. Só que é complicado, essa por isso que eu transição. brinco, essa transição é muito importante e ela é dificultosa e é umas coisas que eu brinco assim. Por exemplo, outro dia teve um aluno, né, do curso de Engenharia Civil, ele queria transferir para o curso de Administração, né? Nada contra a administração, eu acho uma profissão extremamente louvável. Né? Tem coisa que excelentes administradores fazem como ninguém. Mas o que eu vejo? Talvez um engenheiro civil ele administre algo. Ele tem capacidade para administrar. Já o administrador, ele não consegue fazer uma casa. Sim. Não consegue construir algo, fazer um cálculo estrutural. Então, é só isso que eu acho que, às vezes, né, para aqueles que estão numa determinada... Aí eu falei isso pro rapaz. O rapaz falou assim, é verdade, você tem razão, né? Eu falei, pois é, né? A gente já tem essa predisposição a cálculo. Sim. É o tempo sim. todo, é gestão de pessoas, é administrando empresa, que nem o Carlos, que é empreendedor, Sim. né? Que tem a empresa dele. É Sim. engenheiro, mas ele que administra tudo. Então, lógico, tem que ter essa visão, entendeu? E para chegar onde chegou, também deve ter tomado suas cabeçadas, Sim, normal. lógico. certeza. Aprendido, crescido, trabalhar. Então, é normal. Mas, gente, pra gente ir pra essa reta final desse nosso bate-papo, que, putz, eu por mim ficava aqui, porque tá muito gostoso, tá muito interessante, né? É só aprendizado que a gente tem aqui. O que vocês, talvez, vamos imaginar, esperam, tá? Daqueles profissionais que vão sair, que estão entrando na graduação, o que vocês talvez esperassem? Por exemplo, Mari, Luísa, quando vocês talvez tenham que entrevistar alguém
uma vaga, né? Para te auxiliar, para tocar uma obra ou para te ajudar na gestão de contratos, que não é fácil, precisa ser organizado, precisa ser comprometido, precisa ser pontual. Tem situações, né? O que vocês falam assim, hoje a gente espera uma pessoa... Como que seria? A palavra é dedicação. A pessoa ela tem que ser muito dedicada em tudo. Desde cumprir horários até procurar aprofundar os assuntos. Aprender. Entendi. Eu acho que a dedicação é o principal foco para a pessoa poder ser alguém na profissão. Você acha que a dedicação, se ele tiver dedicação, por exemplo, ele sana talvez uma dificuldade, por exemplo, de gestão? Eu acredito que sim. Porque já passei por algumas fases que, se eu não tivesse me dedicado tanto, eu não teria chegado onde você chegou. Onde eu cheguei. Entendi. Hoje, eu que fico mais ali no administrativo, né? A gente vê que tem uma galera vindo aí que, não tem comprometimento, entendeu? Vai, faz o básico, não busca. E isso, assim, é algo que, para a empresa, é muito prejudicial. Nós estamos numa fase, nós chegamos num ponto que a gente precisa de gente que vai trabalhar. Não é querendo me gabar também, nem falando que todo mundo tem que fazer isso. Mas, por exemplo... Eu faço gestão de contratos, se preciso eu faço um jurídico, se preciso eu lavo a louça, se preciso eu varro o escritório. Sim. Então, assim, é o querer, é o buscar. Eu entrei sem experiência nenhuma. O que eu sabia era tocar uma lojinha de R$1,99 em Braúna, uma coisa ou outra de experiências que eu tive antes de estar na empresa, e hoje eu sou gestora de contratos. Então, assim... É uma evolução, buscar, Sim, é buscar o comprometimento, entendeu? Eu tô indo para cobrir uma vaga temporária, que o fulano se acidentou e vai ficar afastado 3 meses. Beleza, eu não tenho que pensar que daqui 3 meses ele vai voltar e eu tô saindo. Eu tenho que ser melhor do que ele era, para daqui 3 meses dispensar ele e ficar comigo. Exato, você se dedicar àquilo para que você aquilo que eu falei, a um patamar. Dar o seu melhor sempre o melhor. Duas situações, né? Eu, quando eu trabalhei em São Paulo, eu tinha um chefe que ele falava assim para mim... sempre... Se você estiver entregando 100%, é o mínimo que você faz, porque você ganha para isso. Sim. Se você estiver entregando menos que 100%, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que tá para a gente tentar corrigir. Se você está entregando mais que 100%, parabéns, você está fazendo o seu papel. É isso. Né? Exatamente. E recentemente eu recebi um aluno, estudante nosso, que ele falou assim, professor... eu não estou muito feliz onde eu estou, no estágio. Eu falei, mas por quê? O que está acontecendo? Porque eu tenho ficado no escritório, eu tenho ficado com o tempo ansioso, tal. Eu falei assim, eu entendo a sua tristeza. Eu não posso falar insatisfação, né? Porque você percebe que ele estava triste de não poder não ser melhor aproveitado. Sim. Aí eu falei, calma, isso é algo momentâneo, passageiro dentro da empresa, que às vezes a empresa o foco dela nesse momento é fazer alguma coisa que talvez você não esteja apto ou preparado para tal nesse momento, mas se você se dedicar, você vai ter. Então, assim, tem gente, como você falou, que sabe, tipo assim, não posso lavar. Tem. Isso aí tem em todas as esferas. Sim. Mas ainda a gente encontra aqueles que, se eu não fizer isso, ou se eu fizer isso, vai ser melhor. Sim. E agarrar, entendeu? Que nem recentemente aqui na instituição, nós saímos, né, as coordenações saíram de onde era, estão numa sala momentânea para depois voltar, passar por uma reforma e tal. A gente estava todo mundo ali, um ajudando o outro, um fazendo não sei o quê, pega água, pega não sei o quê, Isso é gratificante. Lógico que entendeu? Eu falo assim, eu tô ali pela empresa. O que a empresa precisar de mim, eu tô ali disposta a fazer. Independente se é gestão de contratos, eu tô ali pelo bem da empresa. Mas o legal de ouvir você falar isso é que, por exemplo, você fala isso porque você tem um feedback por trás. Sim. Entendeu? O Carlos, o Wallace, o pessoal da DWJ dá a oportunidade de vocês crescerem, dá a oportunidade de vocês serem profissionais, dá a oportunidade, tipo assim, eles confiam e investem em vocês.
que algumas empresas não fazem. Sim. Então, isso é interessante. Né? Isso é uma gestão que a gente costuma falar, gestão compartilhada. Isso é uma proatividade fantástica. Né? Sim. Então, isso vale a pena. Sim. É bacana. Gente, eu queria agradecer vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. Mariane Guimarães, arquiteta e urbanista, gestora de obras na DWJ Engenharia. Luísa Pavani, engenheira civil, gestora de contratos, cara. Carlos Donado, DWJ. Carlos, é só te dar também os parabéns, né? Pelo que você vem criando, pelo que você vem construindo. Agradecer a você também, e ao Wallace, vocês da DWJ, da Donai Incorporações, pelas oportunidades que sempre nos ofertam aí para os nossos alunos, né? Porque Sim. A gente sabe, o que mais passa lá na DWJ é o Unisalesiano. Sim. Sim, Então, todas isso as áreas. O Carlos estava me contando. Pô, eu tenho salesiano em todas as áreas. Eu falei, pô, Sim. fantástico, Carlos. Eu ainda brinquei com ele. Você não faz mais que obrigação sua, né? Tô brincando, Carlos. Então, assim, agradecer. E tá? a conversa é realmente diferente, tá? Quando vem do salesiano, a entrevista com ele é completamente diferente. Isso, ó, eu vou te falar uma coisa que, assim, eu trago como lema da minha vida, né? Eu aprendi muito no salesiano, eu sou muito grato às oportunidades que eu tive no salesiano. Na época, quando eu comecei, Padre Luíde, professor André Ornelas, dando as oportunidades para a gente crescer, como vocês têm lá com o Carlos. Depois, o Padre Rondi, agora o Padre Paulo Vendrame. Então, é fantástico quando você tem esse feedback Sim. da empresa, né? Então, isso aí vale a pena. Aí você se compromete mais ainda, você se dedica mais ainda, você quer mais e mais e mais, entendeu? Que nem eu assim... Eu tenho dia que eu tô, às vezes, eu tô sempre, praticamente, sempre eu tô vestido de salesiano, eu sou salesiano, né? Então isso aí, e a gente sabe, numa colocação dessa como a de vocês, do tão quanto o salesiano se dedica e acolhe e faz com que vocês que estão para sair da graduação, que vão entrar na graduação, terem algo de excelência. Sim. Perfeito ninguém é. Mas a gente está dia a dia plantando para buscar, para colher algo bom. Sim. E para que quando vocês saiam do mercado, saiam da graduação e vão para o mercado do trabalho, sejam isso. Sim. Isso é que nos dá gratidão. Isso que é dever cumprido. Então sim, isso é com fantástico. certeza. Isso é fantástico. Gente, obrigado Só de te novo. interrompendo. Claro. Porque a gente tá para finalizar. E se eu não fizer isso, vão arrancar meu pescoço. Carlos, olha lá. Ó, o Carlos e o Wallace. Ah, nem precisava falar deles. A Juliana, a Tainá, a Maressa, a Iris, a Maiara e a Nilda, tá? Ó, beijo pra vocês. Olha lá, as meninas, elas estavam desesperadas para mandar esse beijo para vocês. Gente. E eu que não falo o nome de cada uma, não. Eu sei como que é. É que nem quando eu ia no programa da Xuxa, né? Um beijo pro meu pai, minha mãe, quem mais? Eu esqueci, se esquecesse, voltava para trás, né? É. Luísa, obrigado. Obrigada a você. Parabéns pelo que você se tornou. Obrigada. Tá? Espero e tenho certeza que vai continuar crescendo pela toda a sua história, sua trajetória. Obrigada. Mariane, Mari, parabéns também. Você tem se... Eu falo um pouquinho mais da Mari porque a Mari começou um pouco mais tímida, né? Ela ficava ali meio quietinha no meio dos demais e ali hoje está essa pessoa fantástica aí na frente das obras. Então, parabéns a vocês. Sucesso sempre. Obrigada, igualmente. Amém. A gente agradece aí o carinho. Voltar aqui é sempre maravilhoso, né? Eu falo que assim, se eu cheguei onde eu cheguei, se eu estou até aqui, até hoje, é porque eu tive a oportunidade, soube aproveitar a oportunidade, mas tive vocês que estão fortificando isso, saindo como vocês estão hoje. Então, assim, para mim, isso é o meu prêmio. Tá? Gente, obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.